Fala galera, sejam muito bem-vindos ao quinto Podcafest e hoje, como vocês estão vendo, estamos aqui com uma convidada de honra. Mas calma, hoje a gente vai falar sobre todo o universo de Bela e a Fera. Então, o musical, o filme, o live action e o filme original. Então, vamos que vamos. Essa convidada de honra é a Bia Mandarino. Dê oi, Bia! Oi, gente! Que honra estar aqui! Queria agradecer muito. Então, a Bia é atriz / contadora de histórias / minha irmã mais velha. E ela é a pessoa mais experiente no mundo de Bela e Fera que eu já conheci na minha vida. Então a gente não poderia de jeito nenhum fazer esse episódio sem ela, não é mesmo? A cara dela que ela ia me matar se a gente não fizesse isso. Então, Bia, você gostaria de explicar a história da Bela e Fera para o nosso público? Então, na verdade, assim, queria primeiro agradecer a vocês pelo convite, porque a Bela e Fera faz parte da minha vida desde que eu tinha 15 anos, então isso já faz tempo, bastante tempo. E assim, é uma história que eu me identifico muito por ter sido uma das primeiras princesas da Disney, que não era de fato uma princesa, quando, desde que ela nasceu e tal. E aí, como eu sou atriz, eu fui convidada para fazer um espetáculo, participei de testes e tal, um musical. E eu comecei a estudar muito a fundo, sobre a Bela e Fera, assim, eu sou conhecedora da história. E é basicamente uma camponesa maravilhosa que eu amo, que vive numa aldeia muito pequena, que também tem uma identificação, porque assim, eu, apesar de ter nascido em Niterói, Rio de Janeiro, eu fui criada na minha infância muito em Cantagalo, que não deixa de ser meio que uma aldeia, então assim, onde as pessoas se conhecem, que é meio que o universo que começa a história da Bela e Fera, e ela é criada, assim, pelo que aparece no filme original, pelo seu pai, um inventor, e você percebe que na aldeia a vida é muito simples, vendedores de pães, e tem a livraria, onde todo mundo se conhece, e ela é vista como uma estranha, fora do ninho, porque gosta de ler, que é uma coisa muito que eu acho que acontecia talvez na época em que se passa o filme, onde as mulheres eram muito donas de casa, e quando tinham filhos, cuidavam dos filhos, artesãs, não tinha essa coisa da leitura, então ela era vista como uma esquisita, até que seu pai se perde no caminho para vender lá a invenção dele, e vai parar no castelo da Fera, que é aí onde a magia acontece, os objetos lá, que são animados, vamos dizer assim, que têm vida, e aí a Bela vai de encontro ao pai, procurando ele, por conta que ele desapareceu, o cavalo chega para avisar, e aí ela chega lá no castelo e vê aquilo tudo acontecer e se oferece para ficar no lugar do pai. E aí a gente entende um pouco, assim, tem um prólogo no início do filme que mostra que é um feitiço que aconteceu, de uma feiticeira e tal, que o príncipe era um arrogante, e se achava o dono de si, e aí amaldiçoou todo o castelo, até que o feitiço só seria desfeito caso, até a última pétala lá cair, tivesse um beijo do amor verdadeiro, ele se apaixonasse, enfim. E, assim, essa história me encanta, não só por essa questão da Bela, que não é princesa, que é uma camponesa, mas por tudo que envolve, assim, os objetos, os personagens são muito marcantes, assim, no filme. E eu sou apaixonada pelo Lumière, eu sou apaixonada pelos objetos do castelo, pela horloja, a Madame Samovar, enfim. E aí, quando eu comecei a fazer a peça, eu comecei a estudar muito a fundo nessa história, que é um marco, assim, para mim, da Disney, sabe? A criação do primeiro filme, eu acho que teve uma ruptura, assim, que tinha a Branca de Neve, a Cinderela, a Aurora, era tudo princesa, tipo, o pai morria e tal, e aí veio a Bela e a Fera e deu uma sacudida nessas histórias aí, nesses filmes da Disney. Eu tentei resumir, mais ou menos. Não, tá ótimo. Vamos assim conversar. Tá ótimo. É porque aquilo, tipo, acredito que todo mundo saiba mais ou menos a história, né? A gente fez mais porque sempre que tem que ter uma sinopsezinha pra explicar a galera. Mas foi maneiro, eu gostei. E, cara, uma coisa que eu queria falar, tipo assim, e isso é uma parada que me encanta, é quando você consegue ver que a pessoa tá falando de uma parada que ela ama, tá ligado? Que ela curte. Tipo, mano,
Não tem Oh. coisa... Tipo assim, se voltar a Bia no podcast... Desculpa, Luca, mas a Bia Fala, tem fala. o quê? 3 tatuagens da Bela Fera. Eu tenho 3 tatuagens da Bela Fera. Cara, E tá uma vendo? filha chamada Bela. Que não é à toa, tá? Exato. Cara, então, tipo assim... Mano, é muito bom você ver isso. Tipo assim, se voltar no podcast, quem tá no vídeo, vai ver, tipo, só minha cara de boba aqui, assim, tipo... Bobão, só ouvindo, tá ligado? E provavelmente vai ser o podcast assim inteiro, completamente bobo. Isso é muito bom. E, tipo, também obrigado por estar vindo aqui, de coração. Exato. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e participar das nossas conversas um pouco malucas Sim, eu adoro. Cara, eu queria perguntar pra Bia se ela lembra de algum momento, se foi, tipo, se ela lembra da primeira vez que ela assistiu Bela e Fera, se ela lembra onde é que ela tava, como é que foi a sensação. Você lembra disso? Você sabe contar pra gente? Lembro. Então, a primeira vez que eu assisti a primeira versão do desenho da Disney, né? Porque são 2 versões, teve um plus depois, né? Foi no cinema, aqui em Niterói. Tipo, eu não lembro exatamente a idade, mas assim, eu era pequena. E eu lembro que eu fiquei muito encantada, enfim, muito apaixonada. E como eu faço teatro desde sempre, né? Tipo, desde os meus 3 anos, a minha mãe fez uma viagem para Nova York que eu não fui. Sério. E assim, eu sofri muito por isso. Eu sofri muito porque eu não fui, assim, porque ela foi e a minha melhor amiga, que também foi com ela e com a mãe, enfim. Nossa. E eu não fui, tipo, né? Enfim, essas coisas que acontecem na vida. E aí, minha mãe foi para Nova York e voltou de Nova York, assim, minha mãe já tinha uma companhia de teatro na cidade, né? E eu tinha 15 anos na época, ou 14, fazendo 15. E aí minha mãe voltou, tipo, com um livro, porque assim, eu tenho o programa, né, do musical, mas esse aqui é o programa do Brasil, que depois eu falo sobre ele, mas ela voltou com um livro, assim, né, tipo, da Bela Fera, que mostra até, tipo, desenhos de croquis, de figurino, enfim. E ela chegou, tipo, em Niterói, tipo, Nova York, para Niterói, dizendo que ela ia montar a Bela Fera e que ela queria aqueles figurinos. E, assim, na época, ela foi taxada de louca, assim, porque a gente não tinha, a gente era uma companhia de teatro da cidade, a gente não tinha patrocínio, a gente não tinha, tipo, produção. Minha mãe fazia tudo sozinha, tá? Mary Vilas Boas, assim, tipo, o nome artístico dela, porque, cara, eu devo tudo, assim, ela, porque se é uma pessoa que acredita em sonho e ela mete a bronca para realizar, é ela, sabe? E aí ela começou a falar, não, a gente vai montar, e aí ela fez todo um esquema financeiro com os alunos, né, da companhia de teatro, tipo companhia de balé, que você parcela figurino, essas coisas, e aí tinha um esquema assim, ela pegou os melhores figurinistas da cidade, correu atrás de um monte de gente, e assim, em 1998, gente, isso assim, né, que era uma coisa inimaginável na época para a cidade de Niterói, porque o musical estava em Nova York, foi a época que estava começando a dar o boom da Bela Fera, né, em Nova York, assim. E aí, como é que a gente monta esse Niterói? E aí eu falei, ela fez teste com o elenco, tipo, teve audição, sabe? É muito incrível ver isso, porque é uma história que vale a pena revisitar, assim. E aí eu fiz o teste, apesar de eu ser filha da diretora, eu fiz o teste para fazer a Bela, só que tinha uma coisa de que, tipo assim, não, a filha da diretora vai passar, né? Aquela coisa que rola no mundo artístico. Sim, E aí passou eu e uma menina. Tinha revezamento, sabe, de elenco. Mas assim, para eu passar, ó, e eu comecei a devorar o filme, assim, devorar mesmo. E na época era fita cassete. E eu ficava assistindo, tipo, em looping. Eu decorei todas as falas de todos os personagens, principalmente da Bela, os trejeitos. Meu sonho era levantar uma sobrancelha só, igual a Bela fazia, igual você faz, e minha filha também faz, eu não consigo fazer até hoje. Mas tudo bem. E assim, porque tinha uns trejeitos muito marcantes, muito diferentes de princesa, né? Que era a Bela é peituda, ela contesta as coisas, enfim. E aí a gente montou a Bela Fera, assim, a gente parou a cidade, literalmente, assim, porque a gente tirou a bilheteria de todos os teatros, para o nosso, tinha fila na porta, era uma loucura. A gente colocava cadeira extra, era uma doideira, assim, sabe? Porque realmente nunca tinha acontecido
um elenco, sei lá, eu acho que tinha umas 40 e poucas pessoas entre jantar, né, cena do jantar, cena da aldeia, taberna, enfim. Então, assim, era muita gente, né, porque eram alunos da companhia, um ou outro que tinha um pouco mais de experiência, mas, assim, eram basicamente estudantes, e aí lançaram o DVD com uma cena a mais, né? Foi feito um plus, tem uma cena na segunda versão do filme que tem uma cena que é antes do baile, enfim, eles arrumando tudo, e tem o making of da Bela Fera, que são os diretores da Disney conversando sobre aquilo. E aí eu comecei a devorar o making of, porque eu queria entender a história, eu queria saber em quanto tempo se passava, porque fica muito claro no desenho as 4 estações do ano, assim. E aí eu comecei a devorar aquilo para aprimorar, porque num primeiro momento eu fazia a Bela muito igual a do filme. E eu queria colocar a minha personalidade, assim. Nem se pensava em musical da Broadway vir para o Brasil ainda. Então, alguns vídeos que eu via da Broadway, né, eu estudava um pouco, mas eu queria imprimir a minha personalidade ali. E foram 11 anos fazendo Bela, né? Tipo, foi desde 1998 até 2000 e tanto, assim. Então, eu tive algumas transições fazendo Bela, fiz outros personagens também, quando a outra menina fazia Bela, e também depois que eu dirigi o espetáculo, porque futuramente eu virei diretora do espetáculo. Enfim, então tem uma história aí que de fato, ela caminha junto com a minha vida, assim. Eu tenho uma identificação muito grande com a história da Bela Fera, com o filme, com os personagens. Eu procurei estudar um a um, então, assim, isso é muito marcante para mim. É algo que eu sinto muita saudade. Eu adoraria pisar no palco de novo para fazer qualquer personagem que fosse, não precisaria ser Bela, não. Mas eu tenho muita vontade de montar de novo, ter aquela rotina de ensaio que a gente tinha, que era uma loucura. E viver isso para que minha filha visse, sabe? Porque assim, ela vê fotos e tal, mas é muito diferente, assim, eu sinto muita falta. Sim, e foi, tipo, o que você falou, você fez por quase uma década. Tipo, pro povo aqui que tá escutando o podcast, essa peça, esse musical que a Bia fez, foi a primeira vez que eu vi um musical ao vivo. Tipo, eu tinha 3, 4 anos. E, obviamente, eu não me lembro de muita coisa, mas eu me lembro que o Gaston, ele ia pela plateia, e eles seguravam um tronco de madeira, e a porta do castelo era supostamente a porta de entrada do teatro. Então, eles corriam pela plateia com uma madeira e batiam na porta do teatro. E eu me lembro que eu tava do lado da porta. E eu nunca vou me esquecer de eu olhando. E eu acho que era, tipo, o meu primo de 2º ou 3º grau que fazia o Gaston, não era, Bia? Algo assim. É verdade, o Pedro. Exato, era o meu primo de 2º ou 3º grau. E eu só fiquei tipo, uou, o meu primo tá batendo na porta do teatro. E, tipo, foi uma experiência muito incrível pra mim. E, tipo, foi o que eu tava falando aqui. Hoje em dia eu estudo teatro, eu faço licenciatura em teatro, eu estudo teatro musical, e provavelmente eu não estaria fazendo isso se eu não tivesse visto isso, sabe? E a Bia tá toda orgulhosa aqui. Mas, tipo, basicamente, tipo, o motivo de eu estar em teatro musical, provavelmente, tipo, é esse. Então, eu bati no microfone, mas eu tô colocando a mão no meu coração pra dizer que eu tô muito... Ai, Bia. E essa cena que a Carol tá falando é muito marcante, porque, assim, a gente, em Niterói, a gente não tinha o recurso que se tem hoje no Rio e São Paulo, e é a cena que os camponeses invadem o castelo, né, para querer, tipo, matar a fera e coisa e tal. E aí era dividido em duas, porque os elementos do castelo, né, a Madame de la Grande Bouche, o horlógio, o Lumière, enfim, eles ficavam no palco, em cima, enquanto os camponeses na plateia, e aí tinha a sonoplastia, tipo, do tronco batendo, e os personagens que estavam em cima do palco faziam assim com o corpo, com o olho fechado. E assim, porque o cenário, tinha um cenário que era bacana, mas assim, nem se compara ao cenário do musical. Gente, o teatro cabiam, sei lá, eu acho que 200 e poucas pessoas. Então, você vê, né? Uhum. E assim, mas a gente tentava usar todos os recursos possíveis, corporais, enfim, né? Para poder dar essa coisa. E a gente interagia muito com a plateia. Tinha uma cena
que é a cena que ela canta, né? Que é tipo uma cena meio Noviça Rebelde, que ela corre pelo campo antes de ela encontrar o Felipe, né? E ela canta, quero viver no mundo bem, mas eu descia para a plateia e aí eu chegava, gente, eu lembro das crianças olhando para mim, porque eu chegava, tipo, na altura deles, assim, e falava com eles, e tinha criança que, tipo, se emocionava, tinha pai que chorava, e é uma cena que, assim, eu guardo comigo até hoje, porque era algo que a galera batia palma, só porque eu desci lá embaixo, sabe? Era maravilhoso. Cara, muito bom. Uma coisa que até foi, tipo assim, o Matheus falou isso, pra quem não viu o último podcast, a gente chamou também um convidado, e ele falou disso também. Só que ele tá falando dos curtas, que acho que o teatro também tem essa vibe que, cara, toda a peça, tudo, não é feito pelo dinheiro, é feito, tipo, literalmente pelo amor, entendeu? Tipo assim, você tá no palco, você vê a reação da galera, e tanto a galera vê você, e, tipo assim, é aquilo do teatro que você falou, tipo, não tinha todos os equipamentos, tudo que tinha em Rio, em São Paulo, em Nova York e tudo mais. Então vocês se viraram e falavam, cara, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso ficar de verdade? E vocês Sim. fizeram a forma e, cara, eu acho isso, tipo, muito lindo, muito genial, entendeu? Eu acho isso Não, muito bacana. e é interessante porque, assim, a gente, para a época, a gente fez um investimento alto, né, de figurino, iluminação, enfim, o que dava para fazer. E eu lembro que tinha uma cena, a cena da transformação, né, que a fera se transforma em príncipe. E aí, num primeiro momento, na primeira montagem, lá em 1998, existia uma fera e um príncipe. E trocavam na transformação. Tinha um jogo de luz e trocavam. Até que, quando eu fui assistir em São Paulo pela primeira vez, em 2001, se eu não me engano, na primeira versão, né, da Broadway aqui no Brasil, eu falava assim, porque é incrível, né? A transformação da Broadway, que é a mesma que foi aqui, você fica assim, tipo, como? O que acontece? Que flutua e coisa e tal. Eu falei, cara, não dá para flutuar. E nessa época, olha que louco, eu fazia Bela, um grande amigo meu que é diretor de teatro hoje em dia, de musical, é maravilhoso, o Léo Romano, que está em São Paulo bombando, é assim, ele está vivendo o sonho por nós dois, literalmente, porque ele foi para onde ele tinha que ir e está fazendo sucesso, e enfim, o Léo fez a fera. E eu falei assim, gente, é uma pessoa só, não dá para ficar trocando de pessoa, porque não tem nada a ver, assim, não tem nada a ver de uma fera ser uma pessoa e do nada um príncipe ser outra. E aí a gente foi entendendo os mecanismos e a gente ficou pensando, pô, não dá para voar? Não dá para voar, beleza, não tem cabo de aço para fazer flutuar, mas a gente tem Movie Light e a galera aplaudia muito no Movie Light porque era sensacional que ele vinha contra, assim, sabe? Só que aí, na cena da briga da fera com Gaston... Perdão interromper, mas para os leigos, o que é Movie Light? Movie Light, vamos lá. O Movie Light, ele é uma luz... cara pra caramba para lugar. Ele é uma luz, é como se fosse um canhão de luz, só que ele tem uns efeitos. Ele faz tipo um círculo mesmo, muda de cor e faz uns efeitos. A gente usava como se fosse um túnel de luz. Ele vinha pequeno e abria, né? Então a plateia só via sombra. Então na transformação a gente usava esse recurso, né? Mas aí tinha a briga, né? Do Gaston com a fera antes. Então a fera entrava sem maquiagem já, só entrava com a cabeça. Então já não estava mais com a luva das garras e tal, mas a plateia não via, porque era uma cena mais escura, tinha estrobo, enfim. Então tinha todo um jogo de corpo que a plateia não percebia que a fera já estava sem a caracterização no rosto. E aí, na hora da transformação, quando ele está lá morto e que a Bela está chorando em cima dele, dizendo que ama, coisa e tal, a cabeça já sai, já ia por baixo da cortina, ligava o Movie Light e ele já... Tipo, era sensacional, assim. A galera via loucura. E aí já vinha o príncipe e tal, mas aí tinha todo um sentido, né? Porque aí você é a mesma pessoa que está fazendo parte da história, né? Mas era muito bom, gente. Cara, a Bia falou, né, que ela viu o filme no cinema. Cara, quando falou isso, vocês podem ver minha cara também. Eu fiquei tipo, que? Porque, cara, isso é sensacional. Explica aí um pouco pra gente como é que foi a sensação. Porque é única, foi uma parada que é única, entendeu? Como é que você ficou? Então, eu sou louca por cinema, né? Então, assim, eu procuro ir ao cinema até hoje. Agora não na pandemia, mas até hoje eu gosto muito, assim, de estar naquele ambiente e tal. E ver a Bela e Fera no cinema, gente, assim, eu tinha o quê? 10 anos, eu acho, 11, talvez.
E, assim, é muito louco, porque você estava diante de um filme completamente diferente dos filmes da Disney, né? E um filme que era um pouco mais moderno na época e com objetos que cantavam, dançavam, né? Um feitiço ali, uma coisa... Porque a Bela Fera tem uma coisa muito misteriosa, né? Que pra gente hoje em dia nem tanto, mas, assim, pra época... E ver aquilo no cinema, assim, é sensacional. Eu lembro de uma cena que me marcou quando eu vi no cinema, foi a cena do baile, né? Que nem é no musical a minha cena favorita, mas assim, a cena no cinema, ter aquele castelo, aquelas escadas assim, a Bela de um lado, a Fera do outro, e eu sou muito apaixonada pela Fera, eu acho a Fera muito sensacional. E assim, aquela cena me marcou muito. Eu lembro de ficar muito emocionada, sabe, nessa cena, porque era grande, né? E eu lembro que eu não estava nas fileiras lá de trás, eu estava, assim, do meio para frente. Então, era tudo muito grande. E a partir daquele momento virou, tipo, meu filme preferido da Disney. Né? Porque foi realmente marcante. Depois eu vi infinitas vezes na fita cassete, DVD e tal. As pessoas que assistirem, de repente, nem sabem o que é fita cassete, mas vamos lá. E detalhe, eu vi no cinema 2 vezes. Eu vi no cinema quando lançou, e eu vi no cinema quando... Muito louco isso. Eu vi no cinema a versão 3D que lançou, eu lembro que foi no dia do meu aniversário de casamento. E eu comprei para ver em 3D, porque assim, gente, era Bela Fera, eu tinha que ir no cinema de novo. Não tinha como negar, entendeu? Nossa, perfeito, mano. Exato. Você foi com o Rodrigo no aniversário de casamento? Oh, meu Deus, que incrível! Sim! Dia 7 de setembro, feriado. Dois filmes que eu vi no aniversário de casamento. O Rei Leão 3D e a Bela Fera 3D. Gente, desculpa aqui, mas tipo, o Rodrigo, marido, né, da Bia, ele tem uma tatuagem do musical do Rei Leão aqui embaixo do braço, não é? Se eu não me engano. Não, é na panturrilha. Exato, isso aqui é outra, desculpa. Mas, tipo, são músicas que vocês adoram e adoram que vocês, tipo, foram ver no... Sim, não, e aí eu vou até fazer um parêntese, já que é uma conversa, enfim, sobre o Rodrigo, assim, porque não é porque ele é meu marido, enfim, nem vou, mas quando a gente se conheceu, eu disse para ele, sabia da minha vida, né, louca, professora, atriz, enfim, e ele sempre embarcou comigo nas minhas loucuras. Quando eu virei diretora do espetáculo da Bela Fera, foi muito louco, porque ele fazia a luz. Olha como é que são as coisas. Ele ganhou prêmio no Festival de Teatro com o melhor iluminador por causa da cena da transformação. Nossa. Oh, meu Deus, que incrível! Tá vendo? Ele fez a luz, ele fez o cenário novo, porque ganhou um cenário novo. Ele passou finais de semana, estava muito apaixonado mesmo, gente. Ele passou finais de semana inteiros fazendo cenário novo. E tinha uma cena que ele fazia a luz lá na cabine dele, e ele participava como camponês na cena da taberna. Ele entrava pela plateia, tipo, bebendo, e participava como camponês na cena da taberna, porque a gente precisava de mais um homem, e ele nem ator é. Caraca, que genial, cara, que genial. Pra vocês verem, gente. Minha vida gira em torno da Bela Fera. Nossa. Incrível. Nossa, eu adorei isso, eu não sabia disso. É verdade. Nossa, que incrível. Nossa, eu não sabia. E ele ganhou prêmio, nossa, tipo... Uau! Sim. Ele ganhou o prêmio, tá aqui em casa, inclusive. Eu não acredito que eu nunca vi isso. Ok. Mas, tipo, vocês já ganharam vários prêmios com essa produção de vocês? Então, esse é um capítulo muito importante para mim. Porque, assim, quando eu virei diretora, né, em 2006, eu estava dirigindo a Bela Fera, junto com o Léo, né? E aí, quando a gente estava dirigindo tudo, eu comecei a fazer parte de um projeto social, que é em cima de uma escola grande aqui, né, de Niterói. É uma escola religiosa e tem um projeto social na parte de cima, assim, do lugar, né? E eu dava aula de teatro para adolescentes de 12 até 16 anos. E aí eu fui louca, como a minha mãe foi taxada de louca na época. Eu, no primeiro ano trabalhando lá, eu montei a Bruxinha que era boa. E no segundo ano, aí a gente foi para um festival com a Bruxinha que era boa, ganhamos em 3º lugar, aí o 3º lugar ficou aqui, né? Falei, não. Aí a gente, no ano seguinte,
Isso foi em 2008. Eu falei, vou montar a Bela Fera. Só que assim, gente, eram adolescentes, tá? Adolescentes, assim, né? Eu precisava de autorização de pai e mãe para tudo. Falei, vou montar a Bela Fera, vou montar a Bela Fera. E o menino que fez a Fera, o Douglas Galdino, maravilhoso, que, assim, fez muita coisa de teatro depois. Ele, olha só que louco, né? Ele morava numa comunidade aqui em Niterói e ele nunca tinha saído do Rio. E a Bela Fera da Broadway estava em São Paulo de novo, na sua segunda versão. E eu queria que ele estudasse muito a Fera. A gente conseguiu fazer uma vaquinha e levamos ele para São Paulo. Eu, meu marido, eu, Rodrigo e ele. Tipo assim, nós responsáveis por ele. Ele tinha 14 anos. E a mãe dele, tipo, me super tinha uma consideração por mim. A gente foi de ônibus numa sexta-noite, voltamos no domingo e ele assistiu a Bela Fera da Broadway na primeira fila. Nossa. E ele ficou estudando muito, assim. Eu lembro da cara dele. Assim. Você imagina, uma pessoa que nunca tinha saído do Rio, né? Nunca tinha visto um grande musical. Pena que eu não podia filmar, que você não usa, né, celular nesse lugar. Eu queria filmar a cara dele, porque ele estudava, ele chegou no hotel e ele anotava tudo. E aí a gente montou a Bela Fera com o elenco, tinha umas 20 e poucas pessoas, e fomos para 2 festivais. Um foi em Friburgo, no interior, né, aqui do Rio, e aí em Friburgo nós fomos indicados para quase todas as categorias, tipo o Oscar, que tinha uma indicação que ficava tipo primeiro, segundo, terceiro lugar, mas ganhamos o prêmio de melhor iluminação de Rodrigo. Aí eu fiquei em segundo lugar como melhor direção do festival, e era um festival estudantil, e aí a peça ficou em terceiro lugar, sendo que a peça que foi em primeiro e segundo eram peças da casa, sabe como? E na semana seguinte tinha um outro festival, que aí é um festival maior, muito conceituado daqui do Rio, numa escola Notre Dame aqui no Rio mesmo, Ipanema, e quem ia dar o prêmio era o Tony Ramos. Cada ano nesse festival era um ator mesmo, nomeado, que era homenageado, e ele assistia os espetáculos, enfim. E aí, gente, sério, tem esse vídeo no YouTube, depois eu mostro o link para vocês, porque foi a maior emoção da minha vida real. Mostra mesmo que o Luca pode colocar, no início ou no final do podcast. Sim, eu vou mandar o link. E aí, nesse vídeo, porque o que aconteceu? Aí tem várias categorias também. Aí nós ganhamos prêmio de melhor ator para o ator que fez Lumière, prêmio de melhor ator coadjuvante para a menina que fez o Le Fou, que era uma menina genial, a Hannah, e o Luan, que Carol conhece, ganhou o prêmio como Lumière. Várias indicações, e aí na hora de anunciar, né, o primeiro lugar, o segundo, eu lembro que tinha uma galera que estava em Friburgo também, e tinha um diretor de uma outra peça infantil que ele batia no meu ombro atrás enquanto eu estava ajoelhada rezando, e ele falava, é seu, fica tranquila que é seu, você é a única obra social que está aqui, porque todas as outras escolas eram escolas particulares com muita grana, e a gente não tinha patrocínio nenhum, né? Nem a própria escola, que é a empresa que era do projeto social, patrocinou a gente, estava competindo contra a gente, inclusive, e ele falava, é seu, aí anunciou o terceiro lugar, anunciou o segundo lugar, gente, eu tenho fotos disso, né? E aí na hora que o Tony Ramos estava lá em cima, e aí todo mundo assim, com a mão para cima, as crianças ajoelhadas mesmo, rezando, e aí o cara falou, leva o prêmio de melhor espetáculo infantil, Oratório Mamãe Margarida, que era o nome do projeto. Sem brincadeira, gente, eu nem lembro da cara do Tony Ramos, porque passou um filme na minha cabeça, porque eu fui tirar um menino, eu subi a comunidade uma vez, um dos integrantes estava faltando muito, ele estava quase indo para o tráfico. E assim, eu falei, não, você é do teatro, vamos lá, a arte salva, sabe? Aquelas coisas. E assim, eu tinha alunos que não tinham o que comer em casa. E aí, gente, eu chorava igual criança, soluçando, assim. Eu lembro que eu peguei o prêmio da mão do Tony Ramos, eu nem lembro da cara dele, porque eu só queria saber dos meus alunos, eu queria todo mundo comigo. E aí toda a plateia gritando, eles merecem, isso dá para ver no vídeo, assim. Porque eles nunca tinham entrado numa escola daquele tamanho, eu fico arrepiada só de contar. E eles vivenciaram um momento, a menina que fez o zip agarrou na cintura do Tony Ramos que ela não soltava. Ela ficou agarrada assim.
E eu falava assim, vamos, a gente tem que voltar para o lugar. E aí, quando eu cheguei na cadeira, né, que acabou o prêmio, eu desabei, mas eu desabei, eu chorava muito. Porque eu acho que vem essa história, assim, o Douglas indo para São Paulo, né, o quantas vezes a gente ensaiou, que eu tirava, tipo, dinheiro do meu bolso para fazer lanche para as crianças, sabe? E eu levei essas crianças para Friburgo, a gente voltou meia-noite e tanto para esperando a premiação, os pais preocupados, eu no telefone com todo mundo. E, assim, isso foi um marco na minha vida que eu carrego até hoje. E aí, nesse festival, tinha um olheiro, que eu não sabia, da Academia Brasileira de Belas Artes, uma coisa assim, que 3 semanas depois enviou para a gente um diploma de ouro com a foto do espetáculo e da direção de tudo registrado lá no livro da Academia Brasileira de Arte, dizendo de melhor espetáculo infantil de 2008. E assim, Nossa. gente, eu tenho diploma até hoje no mercado. Eu tenho, a minha Agnes está longe, mas depois eu posso mandar para vocês. Manda. Mano, Nossa. e assim, gente, isso para mim não tem nada que pague, porque é o que o Luca estava falando. O teatro, né, a arte, antes de qualquer coisa, e eu falo muito isso quando eu vejo tipo, esses grandes musicais, às vezes atores e atrizes que têm um rei na barriga, eu falo, gente, vocês não sabem o que é fazer teatro com amor, com sangue, sabe? De ficar ensaiando até 3 horas da manhã, com a galera que quer fazer, sabe? Isso faz toda a diferença. Então, assim, esse realmente foi o momento mais especial, acredito eu, da Bela Fera. Mas, tipo, você falou que tipo, a sua mãe foi para Nova York e tudo mais. E, tipo, no espetáculo da Broadway, tem músicas que não tem nos filmes e tudo mais. Tipo, quando veio para Niterói, vocês usaram essas músicas? Vocês usaram só as músicas dos filmes? Como é que foi? Não, então, quando veio para Niterói, né, gente, até porque a gente não tinha referência, que minha mãe foi para Nova York e não tem como gravar nada, né? Ela trouxe o livro e só. Então, assim, a gente usou basicamente a trilha sonora do filme. Que eu falei, né, gente, Niterói não tinha essa coisa dessa época, naquela época, tipo, e os direitos autorais, e isso, ainda, assim, ainda tinha muito musical que usava a trilha sonora do filme, tanto é que tinha a do baile, por exemplo, passava o cachorro. Porque tem a música do baile, o cachorrinho late, né, no filme. Então, tipo, na trilha sonora da peça, latia também, e tudo bem. Passou o cachorro ali e tá tranquilo. Porque, assim, a gente não tinha uma estrutura de cantar ao vivo, e microfonezinho, e coisa e tal. Né? A gente foi começar a cantar ao vivo em alguns musicais bem depois e coisas menores, entendeu? Então, assim, a gente usou a trilha sonora basicamente da Disney. Assim. E vocês dublavam, basicamente? Pelos 11 anos? Então, foram pelos 11 anos, porque a gente não tinha esse recurso de patrocínio, enfim, né, uma produção muito grande. A gente apresentava num teatro que não era exatamente um teatro. A nossa companhia que transformou num teatro, era um auditório de um colégio, né? Então, assim, a gente refez meio que a estrutura, a gente alugava luz, não era uma luz que tinha no espaço. Então, assim, e mesmo assim a gente fez história na cidade. Então, em relação à trilha sonora, a gente foi muito em relação ao filme da Disney, a gente dublava. E aí a gente estudava muito essa questão da dublagem para poder fazer perfeito. E muita gente perguntava se era a gente que estava cantando. Olha que louco, né? Porque, assim, é uma trilha sonora conhecida, mas acho que alguma coisa deu certo que as pessoas acreditavam que a gente estava cantando. Muito bom. Assim que é bom, assim que dá pra saber que é bom. Não é mesmo? Exato. Cara, e você falou que chegou a assistir, né, o espetáculo da Broadway quando veio pra cá, foi pra São Paulo. Cara, o que você sentiu também de ver ali uma parada da Broadway acontecendo na sua frente? Como é que foi? Foi inesquecível, porque assim, o primeiro musical da Broadway, se eu não me engano, que veio para o Brasil foi o Les Mis. E aí eu fiquei, tipo, arrasada que eu não consegui ir e tal, enfim. E aí, quando veio a Bela Fera, eu falei, olha só, eu não quero saber o que vai acontecer. Eu vou e acabou. E eu estava em cartaz com a Bela Fera, na época. E aí eu falei para minha stand-in, eu falei, olha, é contigo, esse final de semana eu não estou aqui, eu vou ver a Bela Fera em São Paulo. E quando eu cheguei,
não tem lá, né? Na época era Teatro Abril ainda. O teatro passou por ele é um teatro que ficou fechado há muito tempo e passou por uma reforma para receber os espetáculos da Broadway. E a Bela Fera é uma estrutura gigante, assim, só não é maior que a do Rei Leão. E quando eu cheguei, não tem essa coisa de cortina fechada. Quando eu cheguei, era aquela tela, né, que fica essa logo, que é a tatuagem, inclusive, que está nas minhas costas. E uma coisa meio azulada. Eu pisei no teatro e comecei a chorar. Assim, foi muito louco. Foi o que aconteceu quando eu fui assistir Hamilton. Foi a mesma coisa. Exato. Eu tava, eu pisei e eu vi o cenário e eu, na hora. É isso, assim, eu pisei no teatro, me veio um negócio que eu não consigo explicar, assim. Eu comecei a chorar. E eu lembro que eu assisti na primeira fila não, minha primeira fila foi depois. Eu assisti, quarta, quinta fileira. Paguei caro porque eu queria ver o negócio direito. E aí, assim, o que me marcou, né? É uma produção absurda, mas, por outro lado, tem uma coisa muito mecânica que acontece nos musicais. Assim. Eu sentia falta de naturalidade por parte do ator. E conhecendo muitos atores que fazem parte de musicais, com o tempo eu fui entendendo por quê. Porque, assim, é a mesma coisa que você... é uma franquia. Assim, se você vai pegar o espetáculo da Broadway, mesmo que os atores sejam daqui, você tem que fazer exatamente igual, exatamente a mesma marcação, exatamente o mesmo pé, exatamente a mesma coreografia, tudo. Então, assim, não tem uma coisa de criação ali. Então, assim, era tudo muito perfeitinho, né? Mas era incrível, assim. Aí eu assisti, quem fazia, na primeira montagem que eu vi, era a Chiara Sasso fazendo a Bela e o Saulo Vasconcelos fazendo a Fera. E incrível, assim, né? O Daniel Boaventura fazia o Gaston, maravilhoso. E um grande amigo meu, que eu amo de paixão, é o Roberto Rocha, que é um dublador sensacional. Em São Paulo, ele fazia o Le Fou. E eu fui assim, né? Caramba, vou ver meu amigo no palco, não sei o quê. Mas a cena que mais me marcou, assim, o primeiro momento da peça, que eu senti um negócio, foi a primeira cena do castelo. Porque, gente, sem brincadeira, eu me senti como se... Sabe quando você decola de avião, que você dá uma colada na cadeira, assim? O castelo vem. A sensação que dá é que você vai bater na porta do castelo, porque ele vem lá de trás. E ele vem crescendo, ele vem crescendo, ele vem crescendo. E você fica meio... Gente, o que está acontecendo aqui? É uma produção absurda. E a Babette saía maravilhosa, rodopiando pelas escadas do castelo. Eu falei, meu Deus, sabe? E, assim, tudo muito incrível. As músicas incríveis. A cena do jantar é linda, mas assim, a gente estava acostumada com a nossa cena do jantar, que na parte do nossas velas vão brilhando o seu jantar. Os personagens vão saindo no nosso jantar, né? E aí no final tinha o Lumière todo posudo. No da Broadway não acontece isso. Eles só dançam e de repente surgem umas velhinhas assim na boca de cena. Aí eu falei, ai, que sem graça. Eu estava esperando aquela coisa do filme, que as velas fazem assim, o Lumière tá lá lindo. Maravilhoso ele aqui, gente, olhando pra gente aqui. E aí isso não teve, sabe? Eu falei, poxa... Bem que podia ter. Bem que podia ter, sabe? Mas, assim, a transformação sensacional, sabe? O Saulo e a Chiara, uns fofos, assim, a voz da Fera, ela ecoa, ela faz curva, né? Assim, é uma coisa que você escuta. No Fantasma da Ópera também é assim, tem hora que você olha para trás e você fica, cadê? Sabe? Porque tem uma estrutura muito legal em relação a isso. Enfim, então é tudo muito mágico, né? Assim, e aí, na segunda vez que eu fui assistir, aí era o Nando Prado que fazia Fera, e aquela menina, que eu sempre esqueço o nome dela, gente, do Ruge, uma morena do Ruge, Lia... Acho que é isso, acho que é Lia alguma coisa. Depois... Eu não faço ideia. Que ela era do Ruge, daquela banda de meninas, daquele grupo, né? E maravilhosa também, assim, foi uma montagem muito legal, né? Que teve uma estrutura sensacional também, e aí sim eu assisti na primeira fila. E aí você repara algumas coisas, sabe, de transformação, que é muito legal, mas assim, tudo muito redondo.
tudo muito perfeito, impecável e que não tem erro, sabe? A sensação que dá é essa, que não tem erro. E aí, todos os lugares que eu vou, eu trago o programa, porque, né, o programa, eu compro o programa, então, assim, tem umas coisas que são maravilhosas, mas, sem dúvida nenhuma, a melhor cena do musical é a cena da taberna, que é a cena do Gaston. Sim, eles têm uma coreografia com as canecas que é sensacional. Gente, não tem nada aqui, ó. É isso aqui. Não existe nada mais maravilhoso que isso aqui, em termos de que nossa, sério, gente, sério. É uma dinâmica que é absurda. E depois que eu assisti, a gente botou uma coreografia com canecas no nosso musical também, claro, que não era a mesma coreografia. Mas nós usamos canecas também, porque a gente gosta. Pô, agora a gente pode ir um pouquinho mais pro filme, pra live action, né, que foi a última que saiu, que é um pouco polêmico. Algumas pessoas gostaram, outras não gostaram. O que você achou do filme? O que você viu? O que você pensou dele? Então, o meu contato com o live action tem 2 momentos, assim. O primeiro momento foi uma coisa muito de emoção, porque, como eu falei, né, acho que já está registrado aqui toda a minha história com a Bela Fera. E a Isabela, minha filha, era muito pequenininha nessa época do live action. Ela estava com 1 ano e pouquinho. E eu estava numa expectativa muito grande. Quando eu via trailer, e saiu aquele trailer que comparava o live action com o desenho, eu fiquei maluca. Assim, eu não estava pensando racionalmente com questões tipo elenco e coisa e tal. Eu estava envolvida com a questão da história, né, comigo. Então, aí detalhe, eu fui no cinema, fui na estreia, né, a gente foi à noite, minha filha foi comigo, Isabela foi com a Melissa, da Madame Samovari, ela foi com sapatinho, com blusa da Bela, assim, né? E aí eu fui com pessoas, eu queria ter ido, obviamente, com o Léo junto, mas, né, não tinha como, porque ele estava em São Paulo, mas eu fui com pessoas que, né, são carregadas de história também, então, assim, fomos eu, minha mãe, Rodrigo, minha filha, e aí foi minha cunhada, a irmã do Rodrigo, que fez parte de uma parte, né, da produção da Bela Fera num dado momento, e uma amiga minha, a Clara Mônica, que é cantora também, atriz, e ela fez a Madame Samovar durante uma fase da Bela Fera e fez também o pai da Bela nas primeiras etapas do musical. Mas não foi com a própria irmã, olha isso. Pois é, olha que absurdo. Foi com a própria irmã, olha, absurdo. Pois é, por que você não foi? Eu não sei. Coisas casos que de família, tá ligado? Casos de família. Pois bem, fomos, né, de noite, eu saí do trabalho e tal, numa expectativa muito grande. E assim, quando começou, eu fiquei, num primeiro momento, tipo, aquela porque coisa a cena meio... da festa, não é? Tem a cena da festa. A cena da festa eu até que achei tranquilo para a proposta, achei boa e tal. Mas quando começa a cena da aldeia, primeiro que, assim, para uma pessoa que sabe todas as falas do filme, sabe todas as músicas, sabe? Aí você quase canta junto, mas você segura a onda porque você está no cinema. Aí eu falei, pô, beleza, mudou uma palavra aqui, outra ali. Eu assisti... tem porém. Eu assisti dublado de propósito, porque um grande amigo meu, maravilhoso também, de teatro musical, lindo, o Ivan Parente, dubla o Lumière. E aí eu queria com ele. Perdão, assim, não é porque... ele que também dubla no Rei Leão, no live action do Rei Leão? Exato. O Timão, o mesmo dublador. E aí eu tava, tipo assim, independente de qualquer coisa, eu queria ver dublado por conta disso, e Isabela estava comigo, ela não assistiu até o finalzinho, mas ela assistiu boa parte do filme. Enfim, só que aí, assim, a cena da aldeia, né? Eu falei, peraí, é filme ou é teatro? O que está acontecendo? Porque eu achei tudo muito meio robozinho. Mas até aí eu ainda estava na emoção da coisa. Aí, quando a gente chega eu realmente fiquei muito emocionada, porque vendo a Bela Fera no cinema, lá nos anos 90, e aí, caramba, a gente chega em 2000 e pouco, tipo...
live action, como assim, sabe? Eu realmente estava muito emocionada, achando incrível alguns efeitos, assim, eu estava muito curiosa em relação aos objetos do castelo, em relação à fera e tudo mais. E aí, quando chegou na cena do jantar, que até então várias vezes eu ficava emocionada, mas segurava ondas, ficava emocionada, mas segurava. Mas quando chegou na cena do jantar, com a voz do Ivan, né, que é um amigo muito querido, e a forma como foi feita, que eu achei muito bacana, eu desabei real, assim. Eu chorei muito. Foi o Aí, momento. mas aí a cena da taberna eu achei assim, o LeFou tem uma pegada um pouco diferente do desenho, coisa É e o tal. Josh Gad, que ele fez eu acho que, tipo, desculpa, mais um parêntese. Eu acho que, tipo, o que o Josh Gad e o Luke Evans, né, que é o Gaston, eu acho que o que eles fizeram nesse live action foi algo de outro mundo. Porque, assim, a gente conhece, a gente tá tão habituado com a animação e tudo mais. E, tipo, obviamente eles deixaram a essência, mas eles deram, tipo, esse twist nos personagens, que eu não sei explicar muito bem o que é, mas, tipo, é claro e é óbvio. Tipo, eu adoro os personagens deles. E, aparentemente, vai ter um spin-off do Disney Plus, que é, tipo, uma série do Gaston e do LeFou. Exato, com os atores. Eu não sei se tá, tipo, desenvolvendo, porque eu não sei como tá as coisas da pandemia. Eu não sei se vai ser um filme, eu não sei se vai ser uma série, mas eu me lembro que no ano passado saíram algumas notícias e, tipo, eu vi isso e eu fiquei, tipo, porque eles foram a melhor parte daquele filme, então eu fiquei, tipo, 100%. Sim. Uau! Exato. Assim, eu achei, para mim, o Gaston e o LeFou é o plus do filme, assim. Tipo, foi algo que deu certo, né? E aí, quando chegou a cena do baile também, eu me emocionei muito, mas eu acho que muito por conta disso, assim, da história, da música, né? Porque é uma música que cara, é uma música que é muito marcante. Assim, eu casei com essa música, eu entrei no meu casamento com a música da Bela Fera. Então, assim, aí eu fiquei com a cara desse tamanho, vermelha, chorei litros, Isabela no meu colo, tipo assim, caramba, minha Bela aqui, sabe? Aquela coisa muito louca, assim. Acho que eu estava meio com hormônio ainda de maternidade, sei lá. Eu chorei bastante, eu achei legal a pegada do vestido e coisa e tal. Né? Achei bacana a coisa de falar um pouco dessa questão da mãe da Bela, que é uma coisa que até então não tinha aparecido. E assim, o ponto alto, a cena da taberna, né? O baile tem umas coisas bacanas também, né? Porque eu acho que é o baile, enfim. Mas eu tenho umas ressalvas. Assim, eu particularmente, desde o primeiro momento, antes de estrear o filme, quando eu soube que ia ser a Emma Watson a fazer a Bella, eu estranhei, assim, porque eu acho que teriam outras atrizes para fazer. E eu acho que ela ainda estava muito rotulada, né? Por motivos óbvios, de uma vida toda vivendo Hermione, né? E, enfim, eu fiquei meio, né? E aí, quando eu vi o filme, eu falei, acho que não tinha que ser ela, mas enfim. Eles usaram muito autotune naquele filme, e eu acho que, tipo, até por causa disso que o Gaston e o LeFou meio que se destacam, porque, tipo, o Gaston e o LeFou, eles cresceram no teatro musical. O cara que fez o Gaston, ele fez, tipo, Avenue Q no West End, tipo, o que fez o LeFou, ele fez, tipo, Book of Mormon na Broadway e tudo mais. E, tipo, eu não sei dizer sobre todos os outros atores, mas, tipo, eu não me lembro da Emma Thompson, tipo, no mundo eu falei o nome dela errado, né? Mas tudo bem. Não, a Emma Watson ela faz a Bella, mas a Emma Thompson, ela faz a... Sim. Então eu falei, gente, eu tô muito doida. Qual o nome dela? Eu esqueci o nome também. O Bully, ela faz o Bully. A Madame Samovar. Isso, Madame Samovar, pronto. Ela faz, e tipo, Emma Watson, a Emma Thompson, tipo, todos esses outros atores eu não me lembro, mas, de novo, tipo, pode ter aparecido e eu que não tô, tipo, buscando a minha memória. Tipo, eu não me lembro, e eu não sei se eles têm um nome tão grande, tipo, dentro do teatro musical, dentro de, tipo, musicais, filmes musicais, eu acho que eles não têm muitos ali. Então, tipo, eu acho que é por causa disso até que o Gaston e o LeFou se sobressaltam, sabe? Sim. E eu fiz uma pesquisa, e sim, a série é real, e se chama Little Town.
tipo, a série dele. Notícia boa aí, notícia boa. Ai, que bom, assim, Cara, porque eu acho que, assim, a expectativa estava muito grande para esse live action, e eu acho que tiveram uns engasgos aí nesse meio do caminho, assim. Sim. Mas, eu acho que tudo faz de parte. live action da Disney tá. Eu acho que tem, tipo, tá acontecendo muitas coisas. Porque, assim, quando começaram os live actions, eu me lembro que até eu vi com a Bia Malévola. E, tipo, eu acho que o Malévola foi o primeiro live action da Disney que eles puxaram e, tipo, bombou, assim. E o Malévola, Uhum. assim, não é, tipo, pro meu gosto, mas, assim, eu vejo do porquê as pessoas gostarem muito de Malévola, Uhum. sabe? E depois saiu Cinderela em 2015, que não é um musical, mas é, tipo, um live action, que também é muito bom, e eu gosto muito de Cinderela. Muito bom, eu também. Só que eles começaram a lançar, tipo, pelo menos um por ano. vamos E fazer, era... entendeu? Eu Era vi isso. com o Luca no cinema, o Aladdin. Aladdin, E, tipo, eu eu lembro. me lembro que eu e o Luca, a gente só saiu do cinema, tipo, Beleza. tipo, yeah, sabe? Tipo, eu vi que eles tentaram buscar um pouco da Broadway do Aladdin, mas, tipo, funcionou? Não sei se funcionou. E aí, tipo, tem a Bela e a Fera. E depois saiu Mulan. E, tipo, já tem programado pelo menos uns 20 mais pela frente. Vai sair Pinóquio. E vai sair... Por exemplo, saiu A Dama e o Vagabundo. Gente, são cachorros. Eles resolveram fazer live action. E, tipo, igual até o o Rei Leão. Leão... Mas o Rei Leão, primeiro de tudo, nem é live action. Nem é live action. né? Exato. O Rei Leão O Rei Leão tipo, não é live action. animação realista, É. sabe? Uhum. E, tipo, vai sair ainda Pinóquio, e vai sair a Branca de Neve, e ainda vai sair, tipo, Excalibur, vai ser, tipo, tantos esses filmes, e, tipo, a gente só tá, tipo, puxando aqui pra gente, Cara, vai sair a Pequena Sereia, e vai sair, e apesar de eu tipo adorar assim, os atores, tipo, já tá indo muito. Eu acho que tem que tomar cuidado para não perder a mão, assim, porque eu acho que o problema não é fazer o live action. A questão é tipo assim, calma, né? A gente precisa saber como é que a gente vai escolher o elenco, o que a gente vai fazer, porque, por exemplo, a Bela e a Fera, nossa, é um clássico, sabe? Eu sou apaixonada pelo desenho, pela animação, né? Mas, assim, é um live action, por exemplo, Cinderela eu já vi várias vezes, a minha filha, né, vê muito, e eu assisto muito mais Cinderela do que a Bela e a Fera. Porque o da Cinderela, eu acho que, tipo, assim, é aquela coisa. Eu acho que não adianta nada você pegar esse clássico que todo mundo já conhece e você fazer a mesma coisa, só que, tipo, mudar só um pouco. Porque, tipo, se a gente for ver a mesma coisa, a gente vai ver o original, porque o original vai ser, tipo, um pouco melhor, porque a gente tem essa coisa de nostalgia. E eu acho que é por isso até que, tipo, Malévola se destacou, porque, tipo, muda. E Cinderela se destacou, porque muda. E eu acho que por isso que o filme da Cruella, com a Emma Stone, que vai ser agora, tá sendo muito falado. Porque a gente vai pela primeira vez, tipo, ver a Cruella antes dela, tipo, antes dos 101 Dálmatas, vai ser tipo a Cruella. Então eu acho que por isso que tá sendo muito promissor, mas essas histórias, tipo, o Aladdin, adicionaram uma música e pronto. O que aconteceu? Adicionaram, tipo, o interesse amoroso do gênio. Do gênio, tipo, é. Tá, ok. Mas... Fica nisso. Cara, tipo assim, o meu pensamento, essa parada aí que tá rolando do live action e tal, volta naquela coisa que a gente falou também mais cedo tipo assim, da paixão que rola no teatro e tudo mais. E eu acho, pelo menos é o que, tipo, eu tô interpretando, entendeu? Que, tipo assim, a Disney tá querendo colocar essa parada da nostalgia que todo mundo tem, tá ligado? Que, tipo assim, a galera assistiu quando era mais novo e agora já estão crescidos, já estão trabalhando, já estão em outra vida, e ela tá querendo apostar nisso. Porque, lógico, o que fizerem de live action vai dar uma bilheteria muito alta, entendeu? Então acho que eles estão perdendo a parada do fazer por sim, não só, mas tipo, fazer pelo amor e pela arte, fazer a parada, e estão tentando tipo, só ir jogar vários live action, tipo, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, tipo assim, simplesmente por fazer, entendeu? Então eu acho que tem essa parada aí que me deixa um pouco mal. Tipo, eu preferia ter um live action de, tipo, a cada 5 anos, a cada 3 anos, do que ter, tipo, um Sim. todo ano, ter 3 todo ano e só fazendo, entendeu? Uma parada que não vai ser aquilo que eu vou assistir, que eu vou querer reassistir, tipo, um mês depois, uma semana depois, entendeu? Exato. E É eu meio acho que, triste tipo, pra mim. nem sempre precisa ser, assim, ditamente bom. Porque eu acho que, tipo, gosto... Assim, o que é bom, o que é ruim, assim, são gostos, sabe? Mas, por exemplo, tem aquele live action de 101 Dálmatas, que é de 101 Dálmatas, que é, tipo, do início dos anos 2000. Que eu, tipo, cresci vendo. Eu acho que vocês sabem de qual que eu tô falando, eu não me lembro. Sim. Exato. E, tipo, aquele... Não é, tipo, oh, meu Deus, é o melhor filme do mundo. Mas eu me lembro de, tipo, crescer vendo aquilo. Ficou e, tipo, marcado. ficou marcado, exato. Ficou, tipo, icônico. Entende? E eu acho que daqui a 10 anos, mais ou menos, todo mundo vai se esquecer do remake do Aladdin, sabe?
Eu acho que Uhum. daqui a 10 anos, ninguém vai se lembrar muito bem do remake do Rei Leão, sabe? Exato. Tipo, não sei, é aquela coisa, chute, eu não posso definir o que vai acontecer daqui a 10 anos, mas eu não sei, cara. E, tipo, ainda me impressiona que esses live action são indicados a tantos prêmios, sabe? Tipo, Não, Mulan foi tipo Sim. assim, indicada ao Oscar de, tipo, é que a melhor roupa, parada, algo tipo, assim. é porque são bem feitos, tipo assim, querendo ou não, são bem feitos, É. sabe? Sim, Tipo assim, sim. o figurino é uma parada maneira, os efeitos são uma parada muito legal. Mas, tipo assim, eu acho que estão fazendo só pelo fato de. Ah, vamos fazer um filme pra ir pro Oscar, entendeu? Tipo, vamos fazer um filme só pra fazer uma bilheteria muito alta. E não porque, tipo, cara, vamos fazer um filme porque, sei lá, porque vai ser bonito. Porque vai ser bonito ver a galera indo no cinema e, cara, se emocionando, entendeu? De ver a parada. Acho que, sei lá, tá indo por um caminho que acho que não era pra. Quem sou E eu eu também pra acho. ditar, né? Mas, tipo, acho que tá indo por um caminho que teriam Não, eu outros. acho que é assim, essa coisa de ter que lançar também toda hora complica um pouco, porque, por exemplo, eu acho que tudo bem que eu vou puxar a sardinha agora para uma coisa que é a minha área, que é o que eu gosto, tá? Mas esse é só um Claro. detalhe. Mas eu acho que é diferente, tipo assim, você pega uma Bela Fera e você monta um musical ao vivo com atores fazendo naquela hora em tempo real, né? Que claro que a gente sabe que exige muita preparação, muito ensaio, enfim, mas é ali, está acontecendo. E aquilo é muito natural, assim, você está ali interagindo com aquilo e milhões de pessoas assistem, ok. No caso do live action, né, que tipo assim, você tem essa coisa de cortar, de fazer de novo, de não sei o quê, e essa coisa do recurso da animação, eu acho que aí o cuidado ainda é maior para você não perder a mão, porque é incrível você pegar um desenho animado lá de 1991 e transformar numa peça de teatro, num musical. Agora, já deixa de ser tão incrível a partir do momento que lança todo ano, live action, né, por exemplo, você pegar uma animação que já existia e transformar num live action, ou no caso do Rei Leão, que não é live action, que É. chamam de live action, mas não que é uma coisa animada, sabe? E aí eu acho que vai perdendo um pouco desse encantamento, assim, dessa surpresa, Exato. né? Porque eu acho que assim, na Bela Fera eu senti muitas cenas muito mecânicas, algumas cenas mais um tom muito sombrio, eu acho que além do que deveria ser, sabe? Por exemplo, a fera do desenho, ela é deliciosa, ela é encantadora, assim. Não é uma fera que você sente medo absurdamente. A fera do filme, É do live tenebrosa. action, é uma coisa que você fica assim, caramba. Assim, e você, por mais que veja a transformação dele, ainda é uma transformação carregada, meio triste, sabe? A fera do desenho é engraçada, sabe como? Uma coisa mais desconjuntada. Ela vira, tipo assim, ela vira um personagem que você quer ter do lado. E do filme não Uhum. tanto, sabe? Então, assim, quem é muito apaixonado pelo desenho ou pelo musical, e a fera do musical é muito engraçado também, sabe? Então, assim, e no filme eu não senti tanto isso. Então, a própria Bela, eu não senti essa coisa peito, que era uma das cenas que eu mais amava fazer, gente, quando ela batia de frente com o Gaston. Eu amava fazer aquilo, tipo, olhar na cara dele, você que é um monstro, e coisa e tal. Eu adorava, e eu não senti tanto no live action essa coisa empoderada, sabe? Eu achei, não sei, eu achei mecânico, Uhum. sabe? Sei lá, mas assim, é o que você falou, é questão de opinião e de gosto, né? Mas eu acho que a Disney precisa, claro que tudo que a Disney fizer vai ser bem feito, isso é óbvio, Não, sim, claro. mas assim, eu acho que chega uma hora que dá uma cansada também. Eu não consegui assistir A Dama e o Vagabundo, por exemplo, inteiro. Ah, eu nem assisti Nossa, esse. achei Eu que Não, saco. também. Não deu a o que eu já vontade, tá peguei, ligado? que eu já comecei a perceber isso, esses live actions novos, eles, tipo, é quase como se eles fizessem isso não para as crianças, mas tipo pro público mais jovem ou Sim. adulto. E porque assim, os filmes já são para as crianças. Então, tipo, a gente já tratou isso com, tipo, humor, e a gente já retratou isso com, tipo, delicadeza. Agora que isso daqui é pro público mais velho, tipo, vamos falar sobre o real. E eu percebi que eles fazem isso. Então acaba sendo mais sombrio e acaba, tipo, pegando outras coisas. Tipo, você vê que no Cinderela, por exemplo,
também tem muito mais, eles mostram muito mais, tipo, a relação da Cinderela com a madrasta, que não tinha muito, assim, no filme. Mas eu não sei, eu acho que mesmo mostrando essas coisas, e foi o que você falou, mesmo mostrando essas coisas, eu acho que eles podiam deixar um pouco, tipo, da comédia e um pouco do mágico, né? Porque, tipo, muita coisa some. Tipo, a Disney, supostamente aquela coisa mágica, aquela coisa de, tipo, mesmo você sendo adulto, você quer, tipo, ver aquela magia. E trazendo um pouco para a realidade, o que por um lado é ótimo trazer para a realidade em filmes, que a gente também precisa ver disso, acho que por outro, tipo, sendo real, a gente perde um pouco da magia. A gente quer ver isso. E, tipo, eu acho que é um mixed feeling, sabe? Por isso que eu falei antes. Tipo, tem alguns filmes que eu realmente gosto. Mas, tipo, tem alguns que eu não sei. Tipo, puxa um bocado. Definitivamente, por exemplo, os live actions não estão sendo feitos pensando na criança, assim. E aí eu falo até como mãe e como educadora, porque isso é visível. E eu vivi uma experiência, por exemplo, com Aladdin, que eu estava com uma expectativa muito grande, porque é outro filme que eu sei todas as falas, todas as músicas, também assisti no cinema no centro da cidade, que nem existe mais. E assim, eu sou apaixonada por Aladdin, eu sou apaixonada pelo gênio, enfim, pelo tapete, eu acho sensacional. E eu fui assistir o live action com Isabela. E aí foi muito louco, porque assim, eu estava numa expectativa muito grande. Eu adoro Will Smith, isso é um ponto, assim, eu achei sensacional. Mas, por exemplo, Isabela ficou apavorada na cena da caverna. Ela ficou apavorada, ela me agarrou e começou a chorar e coisa e tal. E aí eu, tipo, acalmei, eu quero ver o filme, tipo, fiz ela dormir para poder acabar de assistir o filme. E aí ela não quis assistir o desenho mais, porque aquilo marcou ela de alguma forma, e ela só foi desconstruir a coisa do Aladdin quando o Léo veio, ano retrasado, com o musical do Aladdin, que não tem a pegada da Disney e tal, que é uma graça musical, do Aladdin, ele fazia o Sultão, e aí ele ficou em cartaz aqui, aí obviamente, Dindo Léo fazendo qualquer coisa, plantando bananeira, ela vai querer ver. Mas ela ficou encantada com o espetáculo, assim, né? Ficou encantada com uma personagem que nem era a principal, que na verdade ela era como se fosse a empregada da Jasmine, e assim, o musical é uma graça, super com magia e coisa e tal, e que eu acho que assim, tá faltando um pouco disso no live action, assim, de uma pegada, não precisa ser totalmente infantil, mas que tenha um equilíbrio. Um meio termo aí, né? Exato. Eu só posso fazer uma recomendação, porque, tipo, podcast aqui de coisas. E porque a gente está falando aqui sobre, tipo, a Bela Fera e Aladdin, e eu me lembrei, existe um musical, é uma paródia, ok? E eu não sei se vocês dois já assistiram, mas é uma paródia, tá inteira no YouTube. Se chama Twisted, e basicamente, eu acho que Bia, pelo menos, sabe essa referência que eu vou dar. Sabe Wicked, Bia? Sim. Tipo, o musical Wicked, para aqueles que não conhecem, é tipo o Feiticeiro de Oz contado do ponto de vista da Elphaba, que é a bruxa má. E o Twisted basicamente faz isso. É a história do Aladdin contado pelo ponto de vista do Jafar. Só que é uma comédia, paródia. E eles usam várias músicas de vários musicais, assim, diferentes. Tipo, a primeira música é da Bela Fera e, tipo, a Bela aparece e mostra que, tipo, tudo dentro de um universo. Só que é absolutamente bom. Tem inteiro no YouTube. Twisted, é do Star Kids. Só uma recomendação aqui pra Bia e pro Luca também. Máximo. Não sei se o Luca vai assistir, porque o Luca não gosta muito de musicais. Mas eu mando pra Bia se você quiser, Bia, porque é realmente muito bom. Então, perguntas rápidas de final de podcast. Bia, qual é a sua personagem favorita? A Bela Fera é um... Ai, gente, tá. A Bela, mas não é exatamente. Luca, qual é o seu favorito? É o Lumière, com toda certeza. O Lumière, o meu também é o Lumière. Olha, eu adoro. E qual é o pior de todos, Bia? Nossa. Esse me pegou muito de surpresa. Peraí, o pior de todos? Eu posso jogar o meu aqui para tirar cerimônias? Pode. O pior de todos é o Chip, porque ele não faz nada no filme inteiro. Calma, quem é o Chip? Que eu nem lembro quem é o Chip. Aqui ele é conhecido como Zip, né? Mas, ok. Você tem uma certa razão, assim. Mas é porque, para mim, é muito difícil dizer o pior de todos, eu acho. Não sei. É tipo o cachorro / poltrona. Nossa, isso é difícil, cara. Porque não
Não, eu tenho o pior de todos, que eu acho, pelo menos no filme, a animação, eu acho desnecessário aquele ser estranho do manicômio, do que vai levar o Maurice Sim. Nem me lembro. pro hospício. Pois é, ele, assim, eu acho a aparição dele desnecessária. Ok. Sabe? Mas eu não sei nem se eu posso classificar como um personagem. Na verdade. Pode. Tanto é que na nossa peça não existe ele. Então, ótimo. Fez bem. Luca. Cara, eu não sei, sinceramente. Acho que eu vou me abdicar de responder essa, porque eu não sei. Botar um pior, não sei não, real. Ok. Melhor música, Bia? Do jantar. Do Do jantar que não é do baile, tá? Porque eles jantam antes, mas é do jantar do Lumière. Ok. Tipo, Be Your Guest, não é? Isso, Be Your Guest. Ok. Luca? Cara, eu vou nessa também. E a música do baile também. Vou nessas duas, que são muito boas. Eu vou dizer que, tipo, as melhores são a do Gaston. Eu adoro a música do Gaston. Também gosto. Eu gosto da música de final, que eu não me lembro. Nossa senhora, eu não me lembro se tá na animação. Mas eu me lembro do live action. Foi uma coisa que eu gostei do live action, pelo menos, que é a música dos créditos do live action, que é. Agora eu me esqueci o nome. Olha só, e é uma das minhas favoritas. Agora que tem uma coisa importante que eu não pontuei, que é uma música que eu amo e poucas pessoas conhecem, que é a música Ser Humano Outra Vez, que é o plus do quando relançou a animação, né? É uma música que eles estão limpando o salão, que é Ser Humano Outra Vez, só humano. Cara, essa música é linda também e vale a pena. Eu não tenho mais perguntas rápidas. Eu tô sem ideia. Espera aí, deixa eu pensar. Pô, tem uma aqui, ó. Se você pudesse pegar um momento do filme, da Bela e a Fera, da animação, e vivenciar aquele momento, qual seria esse momento? Nossa, que pergunta boa. Cara, que pergunta maravilhosa. Pera. Eu acho que eu adoraria vivenciar, tirando o jantar, que eu adoraria vivenciar o jantar, mas eu acho que eu adoraria vivenciar, pode parecer muito estranho o que eu vou falar, mas vivenciar a ida à Ala Oeste. Porque eu acho que a Ala Oeste é um lugar de muita intimidade da fera, que é algo que é muito sombrio, é quase terapêutico, assim. E eu acho que, assim, ultrapassar essa barreira, que é onde, de fato, você conhece a fera, sabe? Então, a ida lá, eu acho que é marcante, seria marcante. Legal. Nossa, essa pergunta foi muito boa, adorei. É muito boa. Qual que você vivenciaria, Carol? Nossa senhora. Okay. Posso falar o meu? Pode. Que aí você pensa mais? Cara, meu também com toda certeza seria o jantar do Lumière. Porque aquilo é muito bom, cara. Tipo assim, tudo que acontece ali é maravilhoso. Tipo, seria aquilo, com toda certeza. Eu acho... Tem duas. Eu consigo pensar em duas. Eu acho que, tipo, uma delas seria a inicial, o Little Town. Eu adoraria uma cidade inteira cantando uma música sobre mim. Mesmo falando que eu sou, tipo, estranha. Mas eu adoraria. Eu acho que eu também escolheria, tipo, a parte em que eles voltam a ser humanos. Quando eles, tipo... Eles, entre aspas, eu tô com um arco na minha mão. Mas quando eles, tipo, eles meio que morrem. E depois eles são, tipo, somos humanos. Uau! Voltam e eles se reencontram. E, tipo, isso é tão... Eu adoro essa cena. Então, tipo, essas duas eu com certeza faria. Yeah. Eu queria que todos aqui dessem uma salva de palmas para a Bia. Que ela... Uau! Foi incrível. E ela salvou esse episódio. A maior experiente em Bela Fera que eu já conheço na minha vida. E tudo que eu sei de Bela Fera veio desta mulher maravilhosa aqui na minha frente. Então, ela está um pouco sem graça. Mas uma salva de palmas, não é mesmo? Muito obrigada por vir ao nosso podcast. Gente, eu fiquei muito feliz. Assim, queria muito agradecer vocês, porque para mim eu não consigo pensar assim, minha adolescência e início da minha vida adulta sem a Bela Fera. Tipo, é algo que me marcou muito no teatro, né? E que coisas que eu carreguei para minha vida. Então, assim, revisitar isso, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, foi muito importante para mim, ainda mais com vocês. E assim, claro que se deixasse, a gente ficaria aqui um dia inteiro
E a gente falando ficaria mesmo. Ficaria mesmo. sobre a Bela Fera, porque assim, tem muitas nuances nesse filme que são muito legais. E Carol falou dessa minha questão, a pessoa que mais entende da Bela Fera. Eu acho que isso, de certa forma, virou um pouco de referência para algumas pessoas também, assim, porque eu já discuti muito sobre Bela Fera. As pessoas, às vezes, teimarem alguma coisa comigo, eu falo, olha, não é isso. Você está falando com uma pessoa que estudou muito a Bela Fera, mais do que qualquer Bela que apareça dando tchau no carrinho da Disney, mais do que talvez até qualquer pessoa que tenha feito a Bela na Broadway, em termos de estudo do personagem. Assim, tem uma amiga minha que fazia Madame Samovar na minha época, que ela falava assim, você é a mais bela das belas. Eu achava o máximo. E toda vez que as pessoas vão à Disney, elas lembram de mim e trazem alguma coisa, ou vão a Nova York, enfim. Mas é porque é isso, eu acho que eu dediquei muito, muito amor, obviamente, acima de tudo, para essa personagem, para essa história, mas muito comprometimento. Assim, eu sempre levei muito a sério isso, não só com a Bela Fera, mas como com qualquer coisa que eu faça, né? Porque eu me considero uma pessoa muito comprometida, então, tipo assim, se eu vou fazer mesmo com propriedade do que eu tô falando. Então, assim, não sou conhecedora de tudo da Bela Fera, obviamente que não, mas, assim, dentro do meu universo e de admiradora da história e tudo mais, é uma coisa que eu me emociono falando, porque faz parte, assim, de mim. Muito obrigada. Ai, muito obrigada por A vir. gente agradece. Exato. Acho que a gente pode finalizar o nosso podcast, não é mesmo? Então, obrigado por ouvirem o episódio de hoje. Luca, fale algo. O Luca foi a pessoa que menos falou nesse podcast. Cara, gente, só explicando a galera que tá ouvindo. Eu sou igual vocês estão ouvindo, entendeu? Eu tava aqui só sentado ouvindo, curtindo, maravilhado e é isso, entendeu? Mas muito obrigado por ter ouvido ou assistido, se você tá vendo pelo YouTube até aqui. E até semana que vem. E é isso. Valeu, gente.